Fala pessoal, tudo beleza? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Sou Pedro Coelho e no vídeo de hoje eu vou tratar de um tema extremamente importante e recentemente deliberado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral. Envolve aí período depurador, reincidência, aplicabilidade ou inaplicabilidade em relação aos maus antecedentes e uma terminologia que vai aparecer na sua prova é direito ao esquecimento no âmbito criminal. Antes da gente trazer todas essas informações, deixa eu te pedir um favor, assiste o vídeo até o final, não esquece de deixar o seu joinha agora, aperta aí o joinha e claro, se você não está inscrito no canal, se inscreve, aciona o sininho, por quê? Porque sempre que eu trouxer conteúdo novo, você vai ser devidamente notificado. E pessoal, conforme eu disse, o STF recentemente definiu um tema extremamente polêmico no âmbito doutrinário e jurisprudencial acerca dos maus antecedentes. Afirmou-se em tese que foi admitida lá pela maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal a não aplicabilidade em relação aos maus antecedentes do prazo depurador de 5 anos, do prazo quinquenal estampado lá no artigo 64, inciso 1º, vinculado à reincidência. Deixa eu explicar melhor, calma aí. Para fins de reincidência, vocês sabem que de acordo com o artigo 64, inciso 1º do Código Penal, a gente precisa observar um prazo, um período depurador. Ou seja, se eu já tiver praticado, aliás, se eu já tiver sido condenado definitivamente por um crime e vier a cometer um outro crime, esse segundo crime, eu vou me caracterizar em princípio como um reincidente. Mas sempre ou para sempre eu vou ser um reincidente? Não, toma cuidado. Esse segundo crime, ele precisa, para fins de reincidência, acontecer antes da cessação, antes do final do período depurador. Justamente esse prazo de 5 anos, que vai ser contado do cumprimento ou da extinção da pena. A pena foi extinta ou cumprida, a partir desse dia eu tenho 5 anos. Se eu voltar a cometer um crime nesse período de 5 anos, a contar, repito, do cumprimento da extinção da pena, eu serei reincidente. Se eu voltar a cometer um crime, mas após esse período depurador, o que é que vai acontecer? Eu serei novamente considerado tecnicamente primário. Beleza? Então perceba que a gente não adotou, por expressa manifestação e opção do legislador para a reincidência, o sistema da perpetuidade, antes o contrário, da temporariedade, nesse prazo aí, período depurador de 5 anos. Isso para fins de reincidência. Aí, a grande celeuma não se vincula à reincidência, até porque essa opção foi expressamente agasalhada lá no artigo 64, inciso 1º do Código Penal. O grande problema e a grande controvérsia que sempre mobilizou doutrina e jurisprudência foi justamente em relação aos maus antecedentes. Para os maus antecedentes, eu vou observar também esse sistema da temporariedade, tomando como analogia o prazo quinquenal, o período depurador lá do artigo 64, inciso 1º da reincidência, ou diversamente adotaremos o sistema da perpetuidade. Esse, pessoal, sempre foi um tema extremamente polêmico, como eu disse, e foi muito interessante, goste-se ou não, porque em princípio, agora em 2020, já nesse segundo semestre, o Supremo Tribunal Federal pôs fim ao debate, pelo menos durante um certo período, ao reconhecer a tese de inaplicabilidade da analogia para os maus antecedentes do artigo 64, inciso 1º. Ou seja, se de um lado a gente tem adotado o sistema da temporariedade, do período depurador quinquenal para a reincidência, para os maus antecedentes a lógica será diversa. A gente terá adotado aqui, de acordo com esse entendimento ora prevalecente, o sistema da perpetuidade. E aqui a gente precisa, apenas para ilustrar, após expressar, quais são os argumentos de cada um dos lados. Pedro,
Pedro, quem advogava a aplicação da analogia sustentava o quê? Sustentava alguns aspectos. Os principais argumentos, em primeiro lugar, que eu posso trazer para os senhores e para as senhoras, é que a Constituição, ela veda as penas, as sanções de caráter perpétuo. Quando a gente adota o sistema da perpetuidade para os maus antecedentes, nós temos efetivamente a utilização de um aspecto valorativo negativo extraído de uma sanção penal, porque os maus antecedentes estão umbilicalmente ligados com condenações pretéritas, justamente aí em caráter definitivo, em caráter perpétuo, violando direta ou reflexamente esse valor constitucional, o que é extremamente maléfico até mesmo para a ideia essencial do sistema não apenas retributivo, mas ressocializador da pena. Nesse contexto, e aqui é muito interessante na questão ou na lógica de nomenclatura para a prova de concurso público ser questão de sobrevivência, eu quero que você atente para uma expressão que foi utilizada no voto do ministro Dias Toffoli, que o réu ele faz jus ao direito ao esquecimento na seara penal. E nesse contexto, considerar condenações pretéritas definitivamente de forma perpétua como maus antecedentes implicaria justa e essencialmente num óbice intransponível a esse direito ao esquecimento. Daí porque, na visão do ministro Dias Toffoli, é sim devida a observância por analogia do artigo 64, inciso 1º, também para maus antecedentes, não apenas para reincidência. Nessa mesma linha está a dicção do voto e do entendimento já exarado pelo ministro Gilmar Mendes, para quem a gente deve evitar e se afastar da lógica punitivista perversa que tem sido perpetrada, tem sido observada na aplicação do direito penal e processual penal no Brasil. Só que perceba, apesar da riqueza, da importância e da razoabilidade desses argumentos sustentados por essa corrente, e repito, ela não veio a prevalecer. Veio a prevalecer da adoção do sistema da perpetuidade, ao contrário do que a gente observa lá na reincidência. E essa segunda corrente que prevalece, que prevaleceu, que você deve guardar no coraçãozinho aí para sua prova, ela sustenta de outra forma justamente que essa ideia não impede a opção do legislador ao estabelecer o período depurador de 5 anos para a reincidência, e não expressamente para os maus antecedentes, ela demonstra que a opção do legislador foi de escolher, de adotar sistemas diversos. E mais, o fato da gente não aplicar esse parâmetro de 5 anos, esse período depurador para os maus antecedentes, ele visa evitar, ao contrário, justamente a extração por parte do juiz da possibilidade de concretizar na situação específica, no caso concreto, princípios caros à administração da justiça e ao próprio Estado democrático de direito, entre eles o princípio da isonomia e da individualização da pena. Por quê? Porque seria anti-isonômico a gente consagrar no sistema da dosimetria da pena para situações diversas penas iguais, ou seja, o desvalor na hora da dosimetria da pena, na hora de aplicar essa pena em relação a alguém tecnicamente primário, e não apenas tecnicamente primário, mas que não tem qualquer passagem pretérita dentro do sistema punitivo penal, e alguém que já teve passagem no sistema punitivo penal, mostrando um desvalor ainda maior da sua conduta, o impedimento desse tratamento à luz de uma analogia que não foi expressamente agasalhada pelo legislador, isso sim seria problemático. Daí porque, entendendo que o sistema da perpetuidade vem a, direta ou indiretamente, concretizar com maior ênfase a viabilização do exercício
exercício do princípio da isonomia e da individualização da pena por parte do magistrado, o entendimento em sede de repercussão geral é justamente a inaplicabilidade do período depurador do artigo 64, inciso 1º do Código Penal para os maus antecedentes. Então temos o sistema da perpetuidade para os maus antecedentes e o sistema da temporariedade para a reincidência, conforme estabelece o 64, inciso 1º do Código Penal. Beleza, pessoal? Tema extremamente interessante que espero eu ter trazido a um pouco mais de luz e argumentos para os senhores e para as senhoras compreenderem. Um beijo no coração, não esquece, deixa o seu joinha, se inscreve aqui no canal e comenta aí se gostou do vídeo. Valeu, pessoal, fique com o Papai do Céu.